Olá, pessoal. Aqui é o professor Matheus Ribeiro. Vamos dar sequência ao nosso curso de Economia do Setor Público, tá bom? E na aula passada, a gente viu a parte de intervenção do governo na economia, né? E o que justifica essa intervenção, tá bom? Então, a gente falou de uma introdução, falando a diferença de Estado, governo, e nação, tá bom? Depois a gente falou quais que são os motivos que levam, eh, que justificam a atuação do Estado, tá bom? Então, a gente falou que em um contexto da existência de falhas de mercado, tá bom? E faz com que a estrutura de mercado de concorrência perfeita, onde todos os indivíduos são, todos os agentes da economia são tomadores de preço, esse contexto ele falha. Então, aquela ideia em que os preços seriam o melhor mensageiro, né? O melhor mensageiro da economia, e a partir dele os agentes entre consumidores e produtores, eles iriam fazer aquele cabo de guerra, né? Vamos dizer assim, e, e isso iria gerar um ponto de equilíbrio do mercado, e esse ponto seria Pareto eficiente. Isso falha perante as falhas de mercado, tá bom? E isso acaba justificando a atuação do Estado, tá? E aí a gente falou que com essas falhas de mercado, a economia deixa de ser eficiente, tá bom? Então, por exemplo, com a atuação do Estado, nós conseguiríamos atingir um ponto de equilíbrio, né? Um ponto em que os possíveis mecanismos de correção poderiam reduzir aquela perda de peso morto, né? Aquela perda de bem-estar que há na economia, tá bom? Então a gente citou os possíveis mecanismos de correção do Estado, tá bom? Por exemplo, frente às externalidades, o Estado ele tem que tentar internalizar essas externalidades, tá bom? Para que os preços possam ser um bom guia para o mercado, tá bom? Para que a gente consiga atingir um melhor nível de informação frente a essa falha, nesse pressuposto de informação imperfeita, tá bom? Bom, então dando sequência, hoje a gente vai falar de quais são as funções do Estado, tá? Quais são as funções do Estado, tá bom? Dando sequência, o Estado, como a gente viu, né, ele tem a função de guiar, corrigir e complementar o mercado em vista da sua capacidade de desempenhar todas as funções, tá bom? Então, por exemplo, a gente viu situações em que os mercados são incompletos. Então, por algum motivo, por exemplo, o setor privado ele pode não ofertar algum bem ou pode limitar a sua oferta em determinadas situações, regiões. Então, por exemplo, faz-se necessário o Estado, o setor público, para desempenhar essas funções, tá bom? Ou então complementar esse sistema. E também corrigir e guiar frente a possíveis falhas de mercado que a gente viu, tá bom? Então, a gente tem que ver que as operações no sistema de mercado são acordadas por meio de contrato, tá bom? O mercado ele é regido por contratos, tá? Então, uma das funções do Estado é garantir a funcionalidade
desse sistema contratual na economia, tá bom? Então é necessário também um sistema de proteção e implementação da estrutura legal por parte do governo. O governo ele tem que regulamentar esses contratos e garantir um sistema seguro, né, para que os agentes possam atuar, tá bom? Bom, também a gente tem que ver que mesmo que o sistema de mercado, tá bom? O sistema de concorrência, ele não apresentasse falhas de mercado ou possíveis flutuações, nessas flutuações a gente está falando da ocorrência de momentos de baixo crescimento, né? De menor crescimento, de queda, por exemplo, no PIB e na atividade econômica. Isso levaria, por exemplo, a desemprego ou alta inflacionária. Mesmo que isso não existisse, a gente tem que ver que o mercado ele não leva em consideração a distribuição, como a gente falou antes, né? O mercado, mesmo em concorrência perfeita, que a gente está falando aí, ele não visa a equidade, tá bom? Ele não visa a equidade. Então, uma das funções do Estado é garantir essa melhor equidade, essa distribuição da riqueza, para que a gente possa atingir um ponto ótimo do ponto de vista de bem-estar social, do ponto de vista social, tá bom? Então, uma das funções do governo seria exatamente essa, promover políticas de redistribuição de renda, tá bom? Frente a essa não equidade da renda imposta pelo mercado, tá bom? Bom, então quais que são as funções do Estado? A gente pode listar pelo menos três, né? Essa função distributiva, tá bom? Que o mercado ele tem a função, que o Estado ele tem a função de redistribuir a renda de uma forma mais justa, de forma a atingir uma maior equidade, tá bom? Ele também tem a função alocativa, que é o quê? É garantir o ajustamento necessário para a alocação eficiente dos recursos. O que a gente está falando com isso? Bom, a gente está falando que o Estado ele tem que garantir os mecanismos corretos para a alocação dos recursos produtivos. Entre esses recursos produtivos, a gente está falando terra, capital. Então, por exemplo, o Estado ele tem que garantir um sistema financeiro eficiente para que os indivíduos que querem crédito consigam e os indivíduos que ofertam crédito tenham os recursos apropriados para fornecer esse bem para os demais indivíduos, para os demandantes, tá bom? Outra coisa, por exemplo, ele tem que garantir que os indivíduos que estão procurando emprego, eles tenham as condições de ter uma realocação no mercado frente a uma situação de uma flutuação, entende? Ele também tem essa função estabilizadora, tá bom? Essa função estabilizadora. Bom, e o que é ela? Ele tem que garantir o pleno emprego dos fatores de produção. E o pleno emprego dos fatores de produção, o que a gente está falando? Que a economia ela consiga operar em uma situação de pleno emprego, tá bom? De plena utilização da capacidade produtiva. Então, linkando isso, ele tem que tomar ações anticíclicas para garantir isso, né? Frente a uma situação adversa, uma flutuação negativa, por exemplo, a gente ia ter uma diminuição da utilização da capacidade produtiva. Uma das funções do Estado é estabilizar isso, é estabilizar os ciclos econômicos, fazer que eles sejam mais suaves ao longo do tempo, tá bom? E também uma função de estabilidade dos preços, tá bom? A gente vê isso a partir da atuação do Banco Central, né? A gente vê a atuação do Banco Central, em que o Banco Central, por exemplo, o Bacen, né? O nosso Bacen, o Fed, por exemplo, nos Estados Unidos, eles
atuam de forma a buscar uma estabilidade de preço, né? A gente tem, por exemplo, o sistema de metas de inflação, né? Em que o Banco Central ele faz políticas monetárias, né? Expandindo a base monetária ou retraindo de forma a estabilizar os preços, tá bom? Que os preços ficam mais estáveis, tá? E sejam um bom guia, um bom farol para a economia, para os agentes econômicos, tá bom? Então a gente tem principalmente essas três funções do Estado. A gente tem essas três funções do Estado, tá? Dando sequência, vamos falar um pouco mais sobre essas funções especificamente, tá? Primeiramente, a gente vai falar um pouco dessa função alocativa, tá? Por exemplo, em razão da existência de bens públicos, né, que a gente viu, o que é um bem público? Um bem público ele é não rival, né, e não exclusivo, tá bom? Então, frente à existência desses bens, não há um vínculo direto entre produtores e consumidores, tá bom? Então, o que a gente está dizendo? Pela própria existência dos bens públicos, tá? Não necessariamente vão haver produtores ofertas desses bens, tá? E nem os consumidores vão querer pagar por esses bens, uma vez que a gente tem a existência daqueles free rider, né? Aquele free rider, aquele comportamento do carona, né? Então, o que o governo deve fazer frente a isso? Ele deve determinar um nível de produção desse bem público. Então, ele deve tomar medidas para garantir a produção desses bens públicos, tá bom? Então, por exemplo, iluminação pública, ele deve garantir, de alguma forma, ou ele produzir, ou ele fazer uma parceria pública e privada, né? Para que esses bens públicos sejam ofertados, tá bom? E o que ele tem que fazer também, além disso? Bom, ele tem que garantir a contribuição de cada consumidor, tá? Uma vez que todos os consumidores devem contribuir, porque os bens públicos, como a gente viu, eles têm a característica de poder, né? Poder beneficiar a todos. A gente não está falando que eles vão beneficiar a todos, né? Mas em algumas situações, por exemplo, um bem público, vamos dar o exemplo da segurança nacional, todos são beneficiados. Todos nós somos beneficiados pela segurança pública, né? Então, o governo tem que calcular essa tributação aqui de cada indivíduo. Como que vai ser essa tributação, tá bom? Como que vai ser o cálculo dessa tributação? Como que nós vamos pagar essa conta, tá? E a gente paga ela através de impostos, tá bom? E mais posteriormente, uma das unidades do curso é exatamente a parte de tributação. Como que funciona o sistema tributário, tá bom? A gente está hoje em uma discussão de reforma tributária que visa simplificar e tornar mais claro. Enfim, então, frente a esses bens públicos, o governo ele tem essa necessidade alocativa de fornecer, de garantir o fornecimento desses bens. Então, ele tem que garantir a produção e garantir o financiamento desses bens, tá bom? Ele garante a produção, ou ele produzindo, ou ele fazendo uma política público-privada. O setor privado garantir fazer essa produção, e o governo faz um contrato com o setor privado para fornecer esses bens. E os indivíduos, os agentes, empresas, pessoas, vão financiar esses bens públicos por meio da tributação, dos impostos, tá bom? Então, o financiamento desses bens ocorre de modo compulsório. Então, todos vão pagar de forma compulsória, de forma obrigatória, por meio da cobrança de impostos, tá bom? Logo, esse processo político ele vai ser um substituto ao mecanismo de mercado,
uma vez que a gente tem uma falha de mercado, em que, pela própria característica dos bens, eles não são ofertados ou não se paga por esses bens, pelo comportamento do carona, né? Então, o setor público vai substituir o mecanismo de mercado, tá bom? Nesses casos. E, por exemplo, a, a gente tem que entender que quando tem eleições, né, quando a gente escolhe um candidato no processo eleitoral, quando a gente, pelo sistema de votação, a gente elege um candidato, isso revela para a sociedade como que vai ser, quais são as preferências do eleitorado e como que deve ser esse sistema educativo, tá bom? A partir das propostas dos candidatos, das suas plataformas, vai revelar para o mercado qual que é a preferência do eleitor e como que vai ser feito esse processo, como que o governo vai atuar, tá bom? Representando o Estado, para fornecer esses bens para a economia. Como que vai ser o sistema tributário? Todo esse processo ele vai ser revelado nas eleições, tá? Então, as eleições ela vai mostrar quais bens são prioritários, qual é a prioridade do governo, tá bom? E quantos indivíduos estão dispostos a contribuir pela forma de impostos, tá? Então, as eleições, elas são um farol, né? Elas mostram a direção em que o governo, o Estado, através do governo, tem de atuar de forma a garantir esses bens e prover, né? Prover esses bens e como que vai ser a forma de financiamento, tá bom? Tem também a função distributiva. Como a gente viu, pode ser que o mercado, na verdade, ele não visa a equidade. Ele não visa uma distribuição justa dos recursos da economia, tá bom? Então, o Estado, ele tem essa função distributiva. Como a gente viu, as eleições também vão mostrar isso, tá bom? As eleições, elas vão dar essa direção. Se o governo, se os eleitores acreditam que o governo tem de fazer políticas mais ativas no sentido distributivo, tá bom? E quais são os principais instrumentos que ele tem para fazer essa função distributiva, tá? Ele pode fazer transferência de renda direta, como é o caso do Bolsa Família, né? Como é o caso do Bolsa Família. Ele pode fazer isso por meios de impostos, tá bom? Por exemplo, imposto sobre herança é uma forma de distribuir riqueza, tá bom? Então ele vai aumentar essa carga tributária para as classes mais abastadas e fazer políticas ativas de transferência de renda ou a mesma provisão dos bens públicos por meio desses recursos. No caso, ele vai estar fazendo uma transferência de forma indireta, né? Ele pode fazer uma transferência direta e de forma indireta e por meio de subsídios, tá bom? Então ele pode subsidiar a produção, por exemplo, uma vez que o Estado enxergue, por exemplo, indústrias, setores que ele deve priorizar, né? Então ele subsidia essas produções, tá? Ou reduz os impostos, ou faz transferência mesmo para esses setores, tá bom? Então essas são as três formas, instrumentos que o Estado tem para desempenhar sua função distributiva, tá bom? Bom, a gente, dentro dessa função distributiva, né? Dentro dessa função distributiva, tem um erro, é a função distributiva, a gente pode ter o imposto de renda negativo, que é exatamente essa transferência de renda, como Bolsa Família, para os setores, tá bom? Ou então pode ter a redução de alíquota de imposto maiores, por exemplo, a gente pode aumentar
os impostos sobre bens de luxo, por exemplo, mansões, iates, carros e carros não ditos populares, se aumenta a alíquota por esses bens, tá? Tem também o Estado, ele pode fazer a distribuição, ele faz a distribuição por meio da Seguridade Social, né? Pela Seguridade Social, tá bom? E a nossa Previdência Social, tá? Então, na Seguridade Social vai estar a Previdência e outros mecanismos também, tá bom? Por exemplo, e no Brasil a gente tem a aposentadoria, no caso, sem contribuição, tá? Que com a reforma previdenciária agora, teve até uma mudança nos critérios da aposentadoria para os indivíduos que não conseguem contribuir, tá? Então o Estado consegue fazer a distribuição, tá? Distribuição por meio da Seguridade Social, da aposentadoria de indivíduos que não têm os recursos para contribuir, tá bom? Para contribuir, para pagar impostos, tá? E também ele tem a função estabilizadora, tá bom? Por exemplo, frente a uma situação de rigidez salarial, né, rigidez dos preços, né, proposta por Keynes, né, se a gente vier anteriormente, o que a economia clássica falava? A economia clássica falava que em uma situação em que os preços são flexíveis, que os preços e salários são flexíveis, a demanda ela vai ser inclinada, né? A demanda por emprego vai ser inclinada e, nesse contexto, não haveria possibilidade de desemprego involuntário, tá bom? Insuficiência por parte da demanda agregada. Só que com a proposta de Keynes, tá bom? Que ele mostra o contexto onde isso é possível, tá bom? Que é o que? A existência de rigidez de preço, haveria a possibilidade de desemprego involuntário e insuficiência de demanda agregada. Logo, frente a essas flutuações do mercado, né, a intervenção governamental ela se faz necessária, tá bom? Para proteger a economia dessas flutuações bruscas. Por exemplo, na pandemia agora, a gente viu exatamente isso, né? E, por exemplo, é uma situação, por exemplo, em que você tem um choque adverso muito grande na economia. Isso iria causar um alto desemprego muito elevado, tá bom? E o governo ele fez exatamente políticas fiscais, tá? Políticas monetárias, todos os governos fizeram políticas monetárias, trilhões, por exemplo, foram colocados no mercado, trilhões de dólares, para acentuar essa flutuação frente, por exemplo, à Covid-19. Então, ele pode fazer isso até por meio, acentuar esses ciclos adversos por meio de políticas fiscais, tá bom? Que é o quê? Política fiscal é injeção de recursos na economia. O governo pode diminuir a taxa de juros, pode diminuir os impostos, pode aumentar os seus gastos, tá bom? Ou ele pode fazer política monetária, tá bom? Pelas suas vias usuais, que é o quê? Reduzir o compulsório, né? É aumentar a base monetária. Aumentar a base monetária, para que os bancos consigam emprestar mais recursos, tá? Ofertar mais crédito para os indivíduos. E isso, consequentemente, aumente o investimento produtivo e de forma a reduzir, né, ou amenizar o desemprego frente a uma situação adversa, tá bom? Então, esses são os principais instrumentos do Estado frente a essa função estabilizadora, tá bom?
Bom, então, é, a gente vai parar por aqui e a gente termina essa primeira parte da intervenção do Estado na economia, tá bom? Então, frente a essas falhas de mercado, o governo tem mecanismos de correção disponíveis e, frente a isso, ele tem algumas funções, tá bom? E são elas as funções estabilizadora, distributiva e alocativa, tá bom? Bom, então eu queria agradecer e a gente se vê na próxima aula.